Olá, olá, boa noite aos nossos alunos, estão aqui conosco, alunos e professores estão aqui conosco ao vivo, acompanhando, participando dessa aula, e um bom dia para você que está acompanhando a estreia dessa aula no YouTube, hoje no domingo às 8h55, né, a gente coloca aí para estrear a aula às 8h55, você está aí conosco, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, né? E um olá para você que está olhando em algum outro dia, está assistindo em algum outro horário. Não deixe aí de ter a sua Bíblia ao seu lado, não deixe de ter aí seu celular, papel e caneta, lápis, seja lá o que for, para você poder também anotar aquilo que você tem aprendido, né? Nesse trimestre, nós estamos trabalhando em 13 lições sobre a Igreja de Cristo, em sua natureza e missão. E nós estamos já na lição de número 8. Você vai ver aqui uma playlist, tem aí na descrição, uma playlist sobre as demais lições, as outras 7 lições que já foram ministradas aí por mim, pelo pastor Solovey Júnior, que estarão aí disponíveis para você, caso você tenha perdido, e elas estão identificadas pelos seus títulos, né? Então, você vai ter aí assuntos específicos, né? E surpreendentemente, ou melhor, acho que até não tão surpreendentemente assim, mas felizmente os vídeos mais acessados ultimamente do nosso canal têm sido os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Isso é muito bom, porque está indicando que o povo de Deus está desejoso por estudar a Bíblia, por conhecer aquilo o que mais o Senhor tem nos falado. Então a gente convida você a participar. E aquele recadinho básico, né? Se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal, deixe o seu like, sua curtida e compartilhe nas suas redes sociais. A gente está aí com um desejo de alcançar 500 inscritos no nosso canal para atingir mais e mais pessoas com a palavra de Deus, tá bom? Eu vou pedir a um dos alunos que abra o seu microfone e nos dirija a Deus em oração para a gente dar início ao conteúdo dessa aula. Então, a um dos alunos aí, rapidamente, abra o seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Vamos orar. Ó Pai, te pedimos que o Senhor, na tua infinita misericórdia, possa estar nos abençoando nesse estudo, derramando a tua graça, a tua bênção, a tua direção, e que possamos, através da tua palavra, crescer no entendimento, mas mais do que isso, aquecermos os nossos corações, porque o Senhor tem nos chamado para propagar a tua palavra, propagar os teus ensinamentos. Somos teus cooperadores e ajuda-nos a exercer essa função para honrarmos e glorificarmos o teu santo nome. É o que suplicamos em nome de Jesus. Usa o teu servo, que vai ministrar a aula para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O texto áureo da lição de hoje, o texto base da nossa lição, é João capítulo 4, versículo 41. E esse texto diz aqui: E por causa da sua palavra, muitos outros creram. O tema da nossa lição, você já deve ter visto aí, é a igreja e a propagação do evangelho. Nós falamos já muitas e muitas vezes nestas últimas aulas sobre a natureza da igreja e começamos a falar sobre a missão da igreja. Entre todos os desdobramentos da missão da igreja, a principal é a propagação do evangelho. E isto porque alguns podem até pensar, não, mas tem várias outras situações, né? A igreja, no serviço, a gente vai falar sobre o serviço da igreja na semana que vem, a igreja no seu serviço, na edificação dos santos, dos membros da igreja, a igreja no trabalho em relação à sociedade, tudo isso também faz parte da missão. Pode ser que você ainda não tenha pegado isso ao ler a palavra de Deus, principalmente os 4 evangelhos, mas o evangelho é tudo isso. Na verdade, todo o restante é desdobramento do que é o evangelho. Então, a propagação do evangelho é a missão da igreja. E tudo que sai de além disso, na verdade, está saindo de dentro do evangelho de Cristo. Porque toda vez que Cristo vai falar do reino dos céus, ele conta uma parábola,
ele vai contar sobre situações práticas, não do reino vindouro, não de um céu que um dia vai se revelar a nós, mas coisas práticas que são vividas hoje, né? Então, quando a gente observa justamente este versículo, versículo 41, onde está falando por causa da sua palavra, que é a palavra de Jesus, a gente vai ver esse texto no final da aula, a palavra de Jesus que traz a fé no Senhor do Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho significa boa notícia ou boas notícias. E são boas notícias sobre quem? São boas notícias de quem? São boas notícias para quem? E é justamente isso que o Evangelho comunica. Jesus vai contar ali, Marcos escreve o Evangelho segundo Marcos, ele escreve o capítulo 1, e é dito ali que Jesus começou a pregar o Evangelho, dizendo, é chegado-vos o reino de Deus. Então, o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus, que fala como este reino chegou, e ele chega através do seu Senhor e do seu Cristo. Então, ele chega a nós através de Jesus, e agora todo aquele que nele crê pode pertencer ao reino de Deus. E o que é pertencer? E é tudo isso que é o Evangelho. E nós agora somos ensinados pelo próprio Jesus a ter esta missão. Você é chamado à salvação e, ao mesmo tempo, a uma missão. Cristo te chama para levar, para, primeiro, lavar você dos seus pecados através do arrependimento e do perdão dos pecados que vem pelo sacrifício de Cristo, mas ele não para aí. A palavra de Deus nos apresenta que nós somos chamados salvos para anunciar a salvação. Então, é de fato como você ter experimentado a coisa mais gostosa da vida. Você não sai contando para todo mundo, porque você sabe que aquilo ali não é só para você. Todo mundo tinha que provar isso, né? Então, todo mundo prova alguma coisa que quer contar para os outros. Alguns meses atrás, eu provei alguns peixes da Amazônia, e um deles é o pirarucu. E aí eu falo para todo mundo tem que experimentar esse peixe. Aí o povo vai lá e toma o açaí e fala, não, todo mundo tem que experimentar o açaí, é uma delícia. Aí o povo vai lá e prova o cupuaçu. Você percebe que o pessoal não guarda para si, não fala, não, eu não vou falar para ninguém, porque vai que eu fico sem, né? Não, é um negócio tão bom, é um negócio tão gostoso, que você vai ali justamente querer contar para todo mundo, dizer para todo mundo que vale a pena experimentar isso. E isso é o Evangelho. E é para isso que nós somos chamados, né? Então, queridos, alguns objetivos, dois objetivos específicos para hoje. Primeiro, compreender que a propagação do Evangelho nos põe no centro da vontade de Deus e revela a razão da igreja existir, a razão da igreja ser. E o outro é entender como deve ser a evangelização, ou seja, o anúncio, a propagação destas boas notícias pelo exemplo de Jesus. Então, uma das coisas maravilhosas que a Bíblia faz é nos dar uma base de como nós devemos levar o evangelho. E a base é do próprio Senhor do Evangelho, é o próprio Jesus. Por isso, eu convido você a deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim João capítulo 4, do versículo 4 até o 10. Então, fique aí. A gente vai se concentrar prioritariamente no capítulo 4, tá? Então, fique aí com João capítulo 4, de versículo 4 a 10. Quem achou, pode ler. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida.
A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e lhe teria dado água viva. Muito bem. Até aí. Muito bem, queridos. Uma das coisas que a gente observa em relação ao Evangelho é que a propagação, a pregação, a divulgação do Evangelho, ela tem que ser intencional, ela não acontece ao acaso. Aliás, uma das frases que eu ouço de alguns dos meus amigos missionários, né, é que não existem coincidências no reino de Deus. Então não tem um negócio no reino de Deus, nossa, olha só, isso aconteceu, encontrei com essa pessoa em tal situação. Não, tudo é intencional. E quando a gente fala sobre o evangelho, também tem que ser da nossa intenção, nosso desejo propagar. E aqui, nessa análise desse episódio, a gente começa a ver Jesus sendo justamente intencional. Afinal, uma expressão que você pode ser que já ter ouvido é: Deus é um Deus de propósitos. Deus não faz nada ao acaso. Deus não faz nada por acidente. Ele não simplesmente cria as coisas e, como se diz por aí, deixa rolar, né? Deixa assim que vai caminhando. Não, Deus ele é intencional em todas as suas ações. E Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus que se fez homem, ele também era intencional também na propagação do evangelho. Eu quero que você perceba algumas coisas muito simples. João, o evangelista que está aqui escrevendo este livro, ele é um homem detalhista, ele coloca todas as coisas ali com um propósito, ele escreve o motivo pelo qual Jesus precisava passar por Samaria. Isso estão nos 3 primeiros versículos. Mas, por um acontecimento ali dos judeus, no versículo 1 e 2, é dito então que ele saiu da Judéia e foi para a Galileia. E isso é meio que uma subida no mapa. A Judéia ficava na parte de baixo de Israel e a Galileia na parte de cima de Israel. Só que entre a Judéia e a Galileia tinha Samaria, ficava nessa região. E como você viu aí no versículo 9, né, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Essa rixa e esse desgosto em relacionamento era tão grande que eles preferiam contornar o território, fazer uma viagem muito mais longa por ali, né? Então, você tinha aqui embaixo a Judéia, você tinha aqui a Galiléia, ao invés de fazer uma linha reta, eles faziam a volta para chegar ali, levando muito mais tempo. E João escreve no versículo 4, dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. A necessidade, alguém poderia pensar, bom, a necessidade de Jesus é para ele chegar mais rápido, porque afinal a rota mais curta. Com certeza os seus discípulos até estavam ali estranhando fazer esta rota, porque nenhum judeu que se prezasse passava pelo território dos samaritanos, porque os samaritanos eram tidos pelos judeus como judeus impuros. Eles eram judeus misturados com outras nações, com outros povos, né? Eles tiveram filhos de outras nações. Isso é história antiga. Isso é história já ali da divisão no Antigo Testamento, da divisão do Reino do Norte, do Reino do Sul, de Judá e de Israel, ou de Jerusalém e Samaria. Então, a história é muito antiga e aquilo gerou uma rixa ali de centenas de anos que foram carregados ali ao ponto dessa situação, deles preferirem dar a volta do que fazer o caminho mais rápido. A necessidade de Jesus, quando você vai ler no texto, não é chegar mais rápido ao seu destino.
porque você vai perceber ao longo do texto que ele gastou dias ali naquela região. Pelo contrário, a necessidade de Jesus era a propagação do evangelho. Então, esse é o primeiro ponto aqui sobre propagação do evangelho. Vamos observar três aspectos nessa questão. Você deve ser intencional. Jesus, ele escolheu uma rota. Veja que interessante. Quando você vai caminhando aí no seu dia a dia, você pensa por onde você vai passar? Se você estiver indo para o seu trabalho, para um destino que você sempre vai, a casa da sua mãe, vai para a sua igreja, destinos que você vai sempre, nem pensa mais no caminho, né? Nem pensa mais na rota, é meio que automático, é o que a gente brinca hoje, fala, o GPS está na cabeça, o mapa está na cabeça, né? Você não precisa ficar pensando, vou pegar tal rua e vou em tal lugar. Você já pensou em todas as direções que você planeja ir? Você já pensou, eu vou passar em tal lugar para falar com tal pessoa? Às vezes a gente faz isso. Eu preciso chegar na minha mãe, mas antes de chegar na minha mãe, eu preciso ir em tal lugar, pegar tal coisa, falar com tal pessoa, porque ali é caminho, né? A gente fala essa expressão, né? Ah, é caminho para mim passar e pegar tal coisa. Jesus, ele planeja o caminho dele pela propagação do evangelho. A gente dificilmente se pega pensando nisso. Eu vou conversar com tal pessoa para falar com ela sobre o evangelho. Normalmente a gente não faz isso e a gente consegue fazer isso principalmente com as pessoas conhecidas. É claro que aqui Jesus está num nível diferente, ele vai fazer isso com uma pessoa que quem olha a história de fora pensa que é uma completa desconhecida, mas ninguém é desconhecido para Deus, né? Mas nos parece dessa forma, mas em tudo a gente tem que ser intencional, até no caminho que a gente faz. Em tudo a gente deve se planejar quando a gente fala na questão do evangelho. E uma das coisas mais interessantes que você vai ver sobre a boa notícia de Jesus, o evangelho de Jesus, é que ele vai muito além do óbvio. Seria óbvio para Jesus e os discípulos contornar Samaria, mas ele tinha a intenção de propagar o evangelho aonde ele fosse, aonde ele desejasse estar e ficar. E por isso, então, ele escolhe. Quantas decisões nós tomamos durante o dia? Não vou falar na vida, não. Vou falar durante o dia. Quantas decisões durante o dia a gente já tomou pensando em propagar o evangelho? Porque é para isso que nós somos chamados à salvação. Chamados das trevas para anunciar aquele que nos levou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, constantemente a gente tem que começar a refletir nos nossos caminhos. O caminho diário mesmo que a gente faz. Será que aquela farmácia que eu vou parar para comprar um remédio, aquele farmacêutico que eu sempre encontro, ele já ouviu do evangelho? O meu colega de trabalho? Não, hoje eu vou. Você vai ali caminhando com algum colega de trabalho, faculdade, escola. Não, hoje eu vou um quarteirão a mais com aquela pessoa para falar do evangelho, conversar do evangelho com aquela pessoa. Então, ser intencional nisso. Jesus, ele foi intencional também no lugar escolhido. E o versículo 6 nos diz uma coisa interessante. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso era por volta do meio-dia. Também pode ser uma narrativa, ah, uma narrativa assim, simplesmente de pensar, não, olha, Jesus, ele vai, ele está cansado e ele escolhe um lugar para ele sentar. Eu já disse que Jesus ele era intencional na pregação do evangelho. Se ele era intencional, ele não escolhe um poço. E, gente, esse é o pior lugar para se escolher. Poço não é aquele que você conhece de desenhos ou de algumas figuras aí, que é aquele cilindro no chão, né?
uma forma cilíndrica com um telhadinho, assim, bonitinho, com um baldinho. Não, poço, naquela época, sim, geralmente uma forma cilíndrica, mas muito mais próxima do chão, com uma grande pedra em cima. E o resto é o quê? É o sol na moleira, né? É o sol na cabeça ali. E nós estamos falando de uma região desértica. Meio-dia é a pior hora do dia. Você poderia pensar, poxa, parar num poço que fica na fora da cidade, é claro, é o melhor lugar para você pregar o evangelho, porque todo mundo vai tirar água do poço, certo? Sim, mas não no começo, não no meio do dia. Eles vão de manhãzinha, quando o sol é bem fraquinho, quando a temperatura do dia é bem mais fresca. Então era ali no nascer do sol, aquela luz matutina, aí eles iam. Ou seja, Jesus escolhe o pior lugar para pregar o evangelho. Ele poderia ter ido, ele deveria ter ido, pensaríamos nós, para dentro da cidade com os seus discípulos. Seria o melhor lugar para pregar o evangelho, não seria? É o nosso pensamento óbvio, mas o evangelho vai muito além do óbvio. Jesus escolhe aquele lugar de maneira intencional. É, pastor, mas fica difícil de saber ah, como escolher um lugar totalmente nada a ver, totalmente que ninguém diria para eu ficar ali para pregar o evangelho. Eu não sou Jesus. Não, mas Jesus é teu Senhor. Isso não é a primeira vez que acontece, não. Se você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 8, está ali Felipe pregando o evangelho novamente em Samaria. O evangelho cresce, surge uma nova igreja naquela região de Samaria, e depois de tudo isso que ele está ali fazendo, o Espírito Santo fala com ele e diz: agora você se disponha, desça a uma estrada que fica ali ao sul de Israel, uma estrada que está deserta. Era uma afirmação de se estranhar, né? Ah, mas eu tô aqui, Senhor, pregando o evangelho, tem gente se convertendo, a igreja de Cristo sendo formada aqui nessa região. Por que que eu vou sair e vou para uma estrada que o Senhor falou que está deserta? O Senhor que me disse, não foi nem eu. Ninguém vai passar ali, está deserta. E quem passa no momento em que Felipe está naquela estrada? Um etíope, tesoureiro da rainha de Candace, a rainha da Etiópia, que estava voltando das celebrações em Jerusalém, é um etíope judeu, e estava lendo, não por acaso, não por coincidência, porque não existe coincidência no reino de Deus, o livro do profeta Isaías, exatamente falando sobre o servo sofredor, falando sobre Jesus Cristo. Se eu não me engano, ele estava lendo entre Isaías 53 e 54. E Felipe, então, vai lá e tem a oportunidade de pregar o evangelho. Uma das coisas, inclusive, que se sabe quando vai se estudando a história ao passar dos anos, é que desenvolveu-se um cristianismo ali na região da Etiópia, no começo do primeiro século. Não se sabe como o evangelho chegou até lá, mas muitos deduzem que foi por conta desse episódio. Então, o que eu tenho que fazer, já que eu tenho que ser intencional na escolha do meu caminho e também no lugar? Bom, aí você vai de fato falar com o Senhor do Evangelho, você vai pedir a direção de Deus. Senhor, aonde que eu tenho que estar? Com quem eu devo falar? O pastor Douglas Gonçalves contou uma vez uma história. Ele estava na fila de um caixa, do caixa do supermercado. E ele estava ali parado esperando, né? Ali na cidade de Bragança. ah, e ele sentiu o Espírito Santo falando com ele. Fala de Jesus para o cara da sua frente. E aí ele ficou assim, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí o Espírito Santo continua incomodando ele nesse sentido. E ele ficou sem jeito, né? Nós somos de São Paulo. São Paulo não é um estado que gosta de ficar ali
incomodando o outro, o pessoal não é tão, é um estado caloroso, mas não é tanto quanto outros estados nesse sentido, né. Então, o pessoal só gosta de falar na fila se for para reclamar, mas para falar coisa boa dificilmente, né, só para reclamar da demora, do tempo, do tumulto, da barulheira, mas para falar coisa boa, no comunicar notícia boa, geralmente ninguém quer ficar falando não. Só que o que aconteceu? O rapaz que estava atrás do pastor Douglas, passou à frente dele e começou a falar do evangelho para o rapaz na frente dele. E uma das coisas que o pastor Douglas falou, entendeu, ele falou: "Olha, naquele momento o Espírito Santo mostrou para mim que ele vai fazer a obra. Eu posso ter o privilégio de participar ou posso não participar e não ter esse privilégio". Então, Deus havia falado com os 2 ali, e o rapaz que estava atrás atendeu o chamado de Deus. Então, é perguntar: "Senhor, aonde eu devo e a quem eu devo falar?". O terceiro aspecto sobre quando a gente fala que a propagação do evangelho deve ser intencional, é ver a postura de Jesus, porque Jesus, ele vai e puxa a conversa. Ele vai dizer: "Dá-me um pouco desta água", né, então, ali no versículo 7, ele diz ali: "Dá-me um pouco desta água". Jesus toma a iniciativa. E nós devemos ter essa postura. De novo, o evangelho, ele vai muito além do óbvio. E o que que é ir muito além do óbvio? Jesus está indo contra a cultura. Você vê no versículo 9, a gente ressaltou esse detalhe, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Eles não conversavam com os samaritanos. Era quase que um tipo de proibição. A mulher samaritana diz: "Como é que você, sendo judeu, conversa comigo, uma samaritana?". E há um segundo ponto, um homem sozinho não deveria conversar com uma mulher sozinha, indicando mesmo se os 2 fossem, um homem casado conversando com uma outra mulher casada, um homem solteiro conversando com uma outra mulher solteira, não poderia. Teria que ter, se tem ali uma mulher na conversa, teria que ter ali o outro homem que seria ou o marido, ou o irmão, ou o pai. Tinha que ter um terceiro homem ali que fosse um parente daquela mulher, para que um homem conversasse com o homem, o outro homem, e com a parenta, né, com a mulher. Jesus, ele não está se importando ali com as situações sociais e culturais. Ele tem a intenção de pregar o evangelho e ele então vai, de fato, aproveitar, ele quebra, ele rompe a cultura do seu tempo, do seu momento, e ele aproveita as oportunidades. De novo, se você se prender a uma narrativa achando que tudo é uma coincidência, você não vai entender bem esse texto. Na narrativa você vê, Jesus está cansado, ele se senta à beira de um poço, então ele está cansado, se ele está sentado à beira de um poço, ele está com sede. É óbvio que ele está com sede, ele pede água porque está com sede. Sim, possivelmente Jesus estava com sede, mas ele não se limitou à necessidade dele, ele aproveitou a oportunidade. Porque ele diz então no versículo 10: "Se você conhecesse o presente de Deus", que é essa expressão, o dom de Deus que ele está dizendo, "e quem lhe está pedindo água", seria o contrário. Você teria pedido água a este presente de Deus, a mim, e eu lhe teria dado água viva. Jesus aproveita toda a situação. O quanto a gente se prepara para propagar o evangelho. E o se preparar não é só ter versículos de cor, mas é entender as oportunidades que Deus dá, para falar ali do evangelho. Eu vejo várias vezes meu pai conversando com algumas pessoas e muitas vezes ele usa a expressão sobre amizade. E aí ele quando está conversando ali sobre amizade, sobre confiança, sobre construção de confiança com alguém, às vezes é numa fila de banco,
às vezes é numa cadeira de praia, e aí ele usa a expressão: eu gostaria ou eu quero lhe apresentar o meu amigo, porque tem um amigo que não é assim, como você está falando, que você desconfia, ou que ninguém pode confiar, ou que trata as pessoas, e aí ele aproveita aquele momento para falar de Jesus Cristo. Então, cada situação, eu lembro da Rebequinha, nossa filha mais velha aqui, ela tem 9 aninhos, quando ela tinha mais ou menos uns 5 ou 6 anos, ela estava com a minha sogra no elevador e ela estava chupando um pirulito que tinha o formato de coração, sabe? Esse pirulitinho vermelho, que tem formato de coração. E ela tirou o pirulito da boca e olhou e tinha uma outra pessoa no elevador. E ela olhou para o pirulito, olhou para a pessoa e disse: "Sabe, esse pirulito, ele tem formato de coração. Mas você sabe que Jesus mora no nosso coração. Então a gente tem que convidar Jesus para morar no nosso coração." Uma menina de 6 anos usou um doce para pregar o evangelho, porque o evangelho já fazia parte da vida dela. Então são essas pequenas, e aí foi interessante a expressão da minha sogra e do morador, do que estava ali no elevador aqui do nosso prédio ali, que pôde conhecer um pouquinho do evangelho através dessa recém-nascida filha de Deus, né. Rebeca aceitou Jesus Cristo com 6 anos de idade. Então, a gente tem que, de fato, tomar as iniciativas que Deus nos dá. Deus nos dá o caminho, o lugar certo, a pessoa certa, e a gente deve aproveitar ali toda a direção que ele nos dá e ir muito além do óbvio, muito além do esperado. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário aqui ou podemos avançar? Se eu olho para cá, tá? Eu estou olhando para lá, é que o pessoal, consigo ver o pessoal aqui. Pastor Salovi, pode falar. Uma coisa muito importante é que a ordem de Deus para nós é fale a tempo e fora de tempo. Falar a tempo e fora de tempo, como o pastor falou, é aproveitar as oportunidades. Eu me lembro que eu estava fazendo uma série de conferências em Guarujá, e aí então eu disse: amanhã eu vou estar aproveitando, que era segunda-feira, vou estar aproveitando a praia de vocês. Aí a igreja deu uma risada, né? Ah, pastor, amanhã começa o dia chovendo. E eu disse para eles: amanhã, amanhã na praia onde eu vou estar, vai estar sol, né? Aí, não, vai chover pesado. Tá bom, 7 horas da manhã, quem quiser ir na praia, vai estar sol. E eu vou pegar a praia. Como essa notícia se espalhou com todos os banhistas, apenas um casal chegou antes de mim. E eu cheguei logo depois e aquele sol estava lá, né? E eu e Nilce então fomos para a praia, né? E ficamos lá um tempão, nem vendedor passava lá, porque só tinha nós dois, né? Mas tinha um bar atrás e a gente usou do bar atrás para poder servir algumas coisas para gente, tanto eu quanto o casal que estava do lado. E aí, num determinado momento da manhã, eu disse para ele: "Você pode, cuidar das minhas coisas? O senhor confia em mim?" Eu disse: "Depois a gente fala sobre isso", né. E fomos, demos um mergulho e depois voltamos. E aí eu disse: "Você sabia que a Bíblia diz: 'Maldito o homem que confia no homem'?" Isso, eu penso exatamente isso. A gente não pode confiar em ninguém. E o Senhor confiou em mim para cuidar das suas coisas. Eu sei, mas daqui a pouco você vai pedir que eu olhe também as suas coisas e você vai dar um mergulho. Eu só pedi primeiro. Mas esse texto não está falando sobre isso, sobre tomar conta da coisas de um do outro. Esse texto está falando maldito o homem que confia no homem para salvação.
É isso que ele está querendo ensinar para nós. Mas eu quero te dizer que Jesus é esta pessoa que você pode confiar para a sua salvação, porque ele é o Filho de Deus e ele deu a sua vida por nós. É verdade, Jesus morreu na cruz por nós. E aí, o que que você já fez? E aí, ele veio e aceitou a Jesus como Salvador, peguei o nome dele, o nome da esposa, e perto do meio-dia fomos para o hotel para poder almoçar. À noite tinha combinado com o pastor que a gente ia comer uma pizza com ele, e quando chegamos lá, a esposa dele disse: "É, pastor, que profecia poderosa, o senhor disse que ia ter sol e o sol ficou o dia inteiro na praia onde o senhor estava, né, a gente via chuva em outros lugares, mas lá estava sol", né. E eu disse: "É, pena que tinha pouca gente". E ele falou: "Por que pena que tinha pouca gente?". "É porque só teve uma pessoa que eu falei de Cristo". Porque durante toda a série de conferências eu estava falando da gente tenha que ter o privilégio e a oportunidade de evangelizar as pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente não sabe quando a gente vai poder falar de Cristo para essa pessoa. Então é muito importante você sempre aproveitar. Quando eu andava de ônibus, que faz muitos anos, mas faz muitos anos, eu tinha os seus 18 anos, eu sempre tinha um folheto que eu colocava, no assento ao lado. E de vez em quando a pessoa nem via, né, e sentava em cima do folheto. E eu falei: "Olha, eu deixei uma coisa para você, só que você sentou em cima". "Ô, desculpa, eu nem vi". E aí então ele pegava e ele ficava olhando o folheto, então "Não, não, esse eu deixei para você. Eu sabia que você vinha sentar aqui e eu deixei exatamente para você". Aí ele falou assim: "Como assim você deixou para mim?", né. Eu falei: "Deixei para você porque Deus marcou esse encontro com você sabia disso?". "Como assim Deus marcou esse encontro com você?". "Leia aí". E ele começava a ler e tinha um encontro com o Senhor. Eu ouvi muitas poucas vezes não. A maioria das vezes eu ouvi sim. Por quê? São encontros que Deus já está preparando muito antes de você. "Ah, pastor, num ônibus, Deus está preparando o encontro de uma pessoa que vai sentar ao seu lado?". É, por incrível que pareça, é. Porque não existe coincidência, existe providência. E tudo que te cerca é providência. Mas é providência não sua? Não é você que prepara o ambiente? É providência de Deus. Então você só tem que entender e tem que aprender que Deus está usando a sua vida para que a propagação do evangelho é dele. Tanto que ele nos comissionou, ele nos capacitou, ele nos preparou e ele nos enviou. Então, ele vai à frente, né. Certa vez a minha mãe falou comigo e ela estava passando as férias comigo, e ela disse para mim: "Filho, você sempre diz que quer vir para morar na praia para poder evangelizar as pessoas na praia. Tá, quantas pessoas você já evangelizou agora nessas férias?". E eu falei: 17". Aí ela: "É, então você pode vir para a praia, que você já está fazendo o que você deseja vir fazer no futuro". E aí o pastor Cristiano está dizendo porque eu era assim, eu olhava para a pessoa sorriu para mim, eu já dizia bom dia e começava uma conversa com a pessoa. Eu tenho muita facilidade de desenvolver relacionamentos. Mas você pode dizer: "Eu sou tímido, eu não sei fazer isso". Aprenda uma outra maneira de fazer isso. Nós já contamos aqui daquela mulher analfabeta, ela ia, ajudava as pessoas e depois ela falava: "Olha, eu não sei ler, você pode ler esse versículo para mim no final do dia?". Ela disse: "É lógico que eu posso ler". E ela lia: "E a senhora entendeu?". Ela disse, a pessoa geralmente dizia: "Não, não entendi, mas eu sei explicar, a senhora quer que eu explique?".
quero sim. E ela explicava, e 120 pessoas aceitaram Jesus Cristo através da vida dela lavar, passar, cuidar de uma criança, ir cozinhar para algum vizinho. Todas as pessoas ao redor dela tiveram a possibilidade de ter um encontro com Cristo. Não significa que todas as pessoas aceitaram, mas ela se tornou uma pessoa tremendamente ajudadora e, com isso, levou muitas pessoas a Cristo. Então, creia, Deus quer te usar falando de Jesus. Na segunda-feira faleceu o irmão Eliseu Sobral, e ele chegou e disse uma coisa muito importante: eu queria de um jeito falar de Cristo. E sabe o que aconteceu? Ele começou a distribuir folhetos na porta da igreja. E 12 pessoas, nesse período que ele fez isso, vieram visitar a igreja e ter um encontro com Cristo. Então, acredite, Deus quer te usar. Muito obrigado, pastor. Esses exemplos que o pastor Salavi trouxe, é para mostrar, queridos, que não é uma coisa que só Jesus poderia fazer, que só os discípulos do passado fariam, mas é Deus quem faz e faz até hoje, continua fazendo e continuará fazendo. Um outro aspecto que a gente aprende sobre a propagação do evangelho aqui em João capítulo 4 é que a propagação do evangelho satisfaz as verdadeiras necessidades do ser humano. Eu quero pedir aí 2 alunos, tá? Então, estão olhando para mim aqui, estão prestando atenção. 2 alunos aqui. Eu quero que vocês me listem algumas das principais necessidades da cidade de São Paulo. Aproveita, ó, tem eleições esse domingo, né? Tem eleições. Aproveita, quem sabe o candidato para o segundo turno, né? Porque aí até ele não vai ver a aula até primeiro, ele nem pode falar no dia da eleição, né? Mas vai que o candidato para o segundo turno vê aí, assiste a aula da escola bíblica dominical, e aí ele vai falar: olha, pessoal da Igreja Batista de Vila Matilde falou as necessidades, no meu plano de governo eu vou atender. Então abre teu microfone aí, fala para mim, para não listar muito, vamos pegar aqui 3 necessidades da cidade de São Paulo. Vai, 3 alunos aí, sem ser o pastor Salve Júnior. Já leu, já participou aqui, tem que ter outros também aqui, gente. Vamos lá. Segurança. Segurança. Segurança em que sentido, irmã Nilce? Segurança de locomoção. Segurança na locomoção, no trajeto. De poder andar pela cidade em segurança. Tá bom. O que mais? Saúde, atendimento às necessidades de saúde do povo. E mais uma. Educação de qualidade para as escolas municipais de São Paulo. Tá bom. Então, agora, próximo. Mais um aí. Agora, outra pessoa. Ninguém mais sabe o que é bom para São Paulo, o que São Paulo precisa? Vamos lá, gente. Só essas 3 coisas, o resto não precisa de mais nada. Na medida do possível, melhorar a locomoção, né, que envolve melhoria de meios de transporte, de sinalização de trânsito e também a própria segurança do trânsito. Né? Isso é um item que sempre pode ser melhorado, né? Mas é muito difícil. Tem mais algum? Mais nenhum? Ninguém consegue pensar mais nenhuma outra necessidade? A necessidade de conhecer Cristo, né? Também. Transformação de vidas. Muito bem, muito bom. Muito obrigado, queridos, muito bom. Então aí, ó, senhores futuros prefeitos, está aí anotado, tá? As demandas da cidade de São Paulo, mas eu quero justamente observar a conversa. Leia para mim aí, João capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 15. Vamos ver a continuidade dessa conversa de Jesus e da mulher samaritana. Pode ler. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água? E o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do que ele mesmo bebeu,
bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Muito bem. Uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que o evangelho, a pregação, a propagação do evangelho, ele responde, ele satisfaz a verdadeira necessidade do ser humano. A irmã Nedina falou a melhor proposta para qualquer prefeito. O que mais a cidade de São Paulo precisa? O que mais os cidadãos de São Paulo precisam é do Evangelho. O Evangelho sacia a verdadeira sede. Jesus estava falando de uma sede diferente do que esta mulher estava falando. Eles estavam conversando de assuntos diferentes, usando as mesmas palavras. A água que Jesus oferece, a tal da água viva, não tem a ver com um líquido composto por duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Não, não é um composto químico que a gente consome para matar, para hidratar o nosso corpo. A gente usa a expressão matar a sede, mas a verdade é que é para hidratar o nosso corpo, hidratar e fazer com que as células do corpo funcionem, o nosso corpo funcione. Sem água, nosso corpo vai parando de funcionar, né? É o principal combustível do corpo humano, é o principal combustível da vida no planeta Terra, né? Tanto que, onde é que os cientistas buscam vida no universo? Em planetas que têm alguma forma de água, seja ela em estado líquido, gasoso ou sólido, e principalmente em estado líquido. Aí eles olham, opa, ali tem água, será que tem vida? Porque é um dos elementos principais. E Jesus está falando de algo muito maior. Aquela mulher tinha duas sedes. Ela estava indo ao poço porque ela precisava de água para a sua casa, para saciar a sua sede, para se hidratar, para usar para cozinhar, para usar ali para a limpeza dos seus pés, para a sua higiene, para, quem sabe, ali usar ali para limpar alguma área da sua casa. Normalmente roupa eles lavavam em beira de rio, né? Mas para as necessidades diárias. Só que ela tinha uma outra sede, isso vai ser revelado aqui mais à frente. Uma mulher ali, eu vou adiantar um pouquinho só, uma mulher que teve ali mais do que 5 maridos. É uma mulher que estava buscando saciar outro tipo de sede. E a propagação do evangelho é exatamente o que aquela pessoa precisa. Deixa eu te explicar uma coisa, você que já é filho de Deus, você que já tem a responsabilidade. O maior problema do seu filho, a Neiliane está aí com um Heitorzinho de 6 meses, um príncipe, um menino lindo, maravilhoso, está se desenvolvendo aí, está crescendo, está ganhando bochechinha, né? Tá ficando grandinho, deve estar com bastante fome também, né, Neiliane? A coisa mais importante que o Heitor precisa na vida dele não é boa educação. Não é ir para um bom país desenvolvido para que ele se desenvolva bem com segurança, com toda a educação que vai lhe dar a instrução para ele buscar o melhor dos trabalhos, do emprego, a melhor das remunerações, ser um excelente, ser o melhor cidadão aonde ele estiver, ali ganhar o prêmio de cidadão paulistano, se for aqui, cidadão de
de Vancouver, ali, se ele estiver no Canadá, seja lá onde for, ali, não é ser o melhor cidadão da humanidade, não é descobrir a cura para a pior doença de toda a humanidade. O que o Heitor mais precisa, a maior necessidade do Heitor é o Evangelho. Assim como a maior necessidade da mãe do Heitor, da Neiliane, é o Evangelho, ela conheceu o Evangelho, por isso que ela está aqui conosco hoje. A maior necessidade do ser humano é o Evangelho, essa é a maior sede, essa é a nossa desidratação espiritual, se a gente pode usar essa expressão. Inclusive, eu vou colocar depois, os nossos alunos que estão ao vivo não vão ver aqui agora, mas eu vou colocar depois na descrição no link, na descrição aqui, uma música para você poder ouvir, depois que terminar essa aula, que é a música Tu És, é do Ministério F-Hop Music. Para você entender, eles cantam justamente sobre esse texto, mas o refrão da letra diz: dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes, não precisarei aqui voltar, para minha sede saciar, uma vez que já ouvi o teu falar. Aí o refrão diz: tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. O Evangelho, você tem que entender isso, querido. Você é o principal, o melhor dos vendedores, porque você tem o melhor produto. Todos precisam do que você tem. Todos precisam do Evangelho. Ele pode ser rico, ela pode ser rica, ele pode ter tudo, pode ser o teu patrão, pode ser o dono da tua empresa, pode ser o seu principal cliente, ou quem sabe o principal fornecedor para a tua empresa, pode ser o diretor da tua faculdade, pode ser o dono do prédio, o dono do apartamento que você mora aí e alugou, seja quem for, ou pode ser o mais pobre de todos, pode ser o mais necessitado de todos eles têm a mesma sede, que não é hidratado com a água que eu estou tomando o tempo todo aqui, que não é hidratado com dinheiro, que não é hidratado com casamentos, que não é hidratado com 8, 9, 20 filhos, com a maior empresa de sucesso do mundo. Só Jesus Cristo satisfaz a verdadeira sede da humanidade. E você tem esta água. A propagação do Evangelho é entender que o que uma pessoa mais precisa é o Evangelho. É a coisa mais importante que você tem. Você pode ser um educador financeiro. Você pode resolver os problemas financeiros das pessoas. Mas sem o Evangelho, não vai ter valor algum. Você pode conhecer, como diz Paulo no capítulo 13 de 1 Coríntios, todos os mistérios e a ciência, você pode ter a cura para todas as doenças. Sem um evangelho, não há valor algum. Você pode ser o melhor comunicador e se comunicar em todas as línguas existentes na humanidade. Sem o evangelho, não há o que comunicar de maior valor. Então, isso a gente tem que ter em mente. O terceiro aspecto que nós aprendemos sobre a propagação do Evangelho é que o Evangelho revela a vontade de Deus e o seu Cristo. Então, perceba agora, leia para mim, João 4, do 16 ao 26. Tá? São 10 versículos aí. João, capítulo 4, do 16 ao 26. Quem achou pode ler. Eu vou aproveitar para pegar um pouquinho de água, que a minha acabou e hoje eu estou com muita sede. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou:
Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Muito bem. A propagação do evangelho revela a vontade de Deus. Essa conversa que Jesus está tendo com esta mulher, ela não é à toa, ela é muito bem construída pelo próprio Cristo. Em que sentido? O que eles estão conversando parece não ter nem pé nem cabeça. Em que sentido? A mulher está falando de uma coisa, Jesus está falando de outra. A mulher não entende a verdadeira necessidade, a verdadeira sede que ela tem. Então ela acha que se ela beber da água que Jesus der a ela, ela nunca mais vai precisar buscar água. Seria bom ter uma água, diz eu tomo um gole, acabou. Nunca mais eu preciso tomar água nenhuma. Seria muito prático, de fato. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus, ele começa a trabalhar ali, ela fala, tá bom, você não entendeu. Então vou mudar de assunto, porque eu vou tocar em algo que de fato te incomoda. Vai lá e chama teu marido. E aí ela fala, eu não tenho marido. Fala, bom, você falou a verdade. Então eu falo sobre o teu passado. E aí ele fala sobre o passado dela. Para justamente despertar uma curiosidade. E ela muda de assunto. Eu vejo que o senhor é profeta. Já que o senhor é profeta, deixa eu tirar uma dúvida. Ela desvia do assunto. Jesus começa a falar sobre a postura dela. E ela vai lá e traz um novo assunto. Mas lembre-se, Jesus, ele age intencionalmente. Então, ela pergunta sobre adoração. E o primeiro aspecto que o Evangelho nos revela é a vontade de Deus. Jesus começa a descrever, então, sobre o que é a adoração. Porque ela pergunta, onde é que eu adoro? Eu adoro lá na Igreja Batista de Vila Matilde, lá em São Paulo, Rua José Mascarenhas, 1789. Olha, não sei não, eu acho que o lugar certo deveria ser ali na Catedral de São Pedro, no Vaticano. Eu tenho a impressão que não, a adoração deveria ser no Muro das Lamentações, porque é o que resta do templo de Deus em Jerusalém. Não, o muro caiu, Cristo vive, então deveríamos adorar em frente ao sepulcro onde ele ressuscitou. Não, o lugar certo de adorar seria onde estão formadas ali as primeiras 7 igrejas descritas no Apocalipse. A gente fica com essas histórias e Jesus está falando, vocês não entenderam, né? A adoração não é limitada ao local, a lugar. A adoração verdadeira que o Pai aceita, ela vem de dentro de você. Então, o adorador em espírito e em verdade, este é aquele que o Pai busca. E aí você fala, tá, mas não tinha a ver com isso que Jesus está falando, não tem a ver com a história da água, e não tem a ver com o que ele vai falar depois. Não, tem tudo a ver. Porque só poderíamos adorar a Deus em espírito e em verdade ao recebermos o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Isso depois ele vai falar nos capítulos à frente, no capítulo 5, no capítulo 6. Somente através do Espírito Santo poderíamos ter a verdadeira adoração. E o Espírito Santo só viria e só vem
àquele que entrega a sua vida a Jesus. Jesus está dizendo a esta mulher: a verdadeira adoração só pode vir através de mim. E havia naquela época, gente, essa fala também dessa mulher não é jogada no versículo 25, onde ela diz: eu sei que o Messias, o chamado Cristo, que está de vir, ele vai me explicar tudo isso, ele vai nos revelar. Havia naquele período, exatamente naquela época, uma sede, uma fome, um desejo e uma certeza que o Messias estava chegando. Aquele período foi um período realmente messiânico, onde todos estavam ali pensando a respeito do Messias. Era tema, porque também era uma época de sofrimento. Era ali um período de dureza para Israel, para a vida de Israel. E já era uma sequência histórica onde Israel estava sendo dominada por outros impérios. Então, o tema do Messias era recorrente, por isso que ela traz essa verdade. E, enfim, Jesus se revela a esta mulher. De novo, o evangelho vai além do óbvio. Uma pessoa sem nenhuma importância social. Para aquela mulher, para aquele tempo, uma mulher que era, se percebeu que Jesus fala, você teve 5 maridos e esse sexto não é teu marido. É porque havia um limite de casamentos que a pessoa podia ter. E aquela mulher já havia atingido o máximo. Aquela mulher é, primeiro, samaritana. Sociedade judaica não aceita. É uma mulher. Uma mulher naquele tempo tinha menos valor do que o homem, não tinha igual valor ao homem. Ela tinha menor valor, ela poderia ser vendida como mercadoria de troca. E esta era uma mulher repudiada entre as mulheres por conta dessa situação social dela. É quem menos alguém colocaria para ser o propagador do seu evangelho. E Jesus revela-se Cristo, o Filho do Deus vivo, a esta mulher. E o que eu quero que você entenda aqui? A centralidade do evangelho, da tua mensagem, da tua propagação é o Cristo, é Jesus. Não é você. Não é a tua igreja. Não é Vila Matilde, pastor. Não é Vila Matilde. Não são os batistas brasileiros, não são os protestantes, não são os cristãos, não são os valores morais ilibados, falei até bonito agora, ilibados, não são a construção de uma nação cristã, não é nada disso, porque é isso que tem se falado muitas vezes sobre o evangelho. O cristão, o batista erra. Ao invés de falar do Cristo, fala, vem para minha igreja. Ou então, ao invés de falar o Cristo, fala, você tem que deixar essa vida, você tem que largar essas coisas, você tem que deixar de fazer isso. Essa não é a centralidade do evangelho. A centralidade do evangelho é revelar o Messias, revelar aquele que havia de vir, aquele que veio, aquele que traz o arrependimento, que traz o perdão e que traz a salvação e traz a transformação. Não é a igreja que transforma, não é o pastor, não são seus hábitos, não são valores cristãos, não é uma nação, não é um modelo de gente ou qualquer coisa do tipo. É Jesus Cristo. A propagação do evangelho é revelar o Cristo. E o discipulado é isso. Ser discípulo de Cristo é se parecer não mais com o cristiano. E, né, meu nome é Cristiano, né? Não é se parecer mais com Emilce, com Enedina, com Miguel, com Neiliane, com Heitor, com Salovi, com Maria, com João, com José. É se parecer mais com Cristo. Ele é a centralidade do evangelho, da pregação e do modelo a ser seguido e imitado. Então, quando nós observamos, nos importa é revelar o Cristo. E encerrando, agora nós vamos observar que a propagação do evangelho busca por
propagadores transformados, ou seja, a pregação do evangelho busca por pregadores transformados pelo evangelho. Veja aqui os versículos seguintes. Vou ler aqui do... Aliás, não, esse aqui eu vou pedir para alguém ler para mim. Leia para mim do 31 ao 38. João, capítulo 4, do versículo 31 ao 38. Quem achou, pode ler. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: Daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu perdi a concentração com o Heitor aqui, gente. Vocês viram o que eu falei agora, vocês viram o Heitorzinho aí. Vocês viram que eu falei como ele tá bochichudo, como ele tá bonito, né? Então tá aí, o primeiro tá maravilhoso. Tá participando da aula aqui, viu? Muito bem, obrigado, Eliane. Então você tem aqui justamente Jesus falando sobre esse aspecto maravilhoso, que é a propagação do evangelho. Jesus, ele começa a revelar primeiro, olha, eu tenho uma comida. Eu já revelei a vontade de Deus àquela mulher. E a minha comida, a comida do Filho de Deus, o que sacia, é isso que Jesus está falando, o que sacia a minha fome de verdade, porque olha, é o seguinte, vocês estão me trazendo comida, só que isso aqui é a hora do almoço, no jantar eu vou ter que comer de novo, quem sabe aí à tarde, daqui a umas 3 horinhas, eu tenho que fazer um lanchinho antes do jantar, para não ficar com tanta fome. Comida não sacia a minha fome, a minha verdadeira fome, o meu verdadeiro desejo. O que sacia o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Jesus é aquele a ser imitado. Então, o que deve saciar a nossa fome, a nossa sede, o nosso real desejo é fazer a vontade daquele que nos enviou e concluir aquilo que ele nos confiou a fazer. Então, Jesus agora ele começa a dizer, já que vocês trouxeram comida, vamos, olha, dá uma olhada aqui nos campos. O campo que Jesus está falando são os campos brancos. É o exemplo dos campos de trigo. Os campos de trigo, quando eles estão maduros, eles vão esbranquiçando. Então você vai vendo ali um mar de uma plantação de trigo balançando ali, um mar branco das espigas de trigo, são bem pequenininhas ali, né? Não é igual uma espiga de milho, balançando ali, quer dizer que está pronto para colher. A cor vai indicando que está pronto. E Jesus, ele começa a dizer, olha, eu chamei vocês para colher. Nem sempre será você que vai plantar. Às vezes alguém já falou do evangelho a esta pessoa. E é com você que aquela pessoa vai, de fato, confessar Cristo como seu Senhor e Salvador. Às vezes é uma mãe, ou uma avó, ou um avô que falou para esse menino, para essa menina, quando ele tinha seus 5, 6 anos de idade, quando tinha seus 12 anos, mas não permitiu que a semente germinasse tão cedo, então foi mais aí à frente, foi com seus 22, com seus 33, com seus 57 anos. Às vezes foi uma pregação, um louvor que ele ouviu, um panfleto que ele leu no ônibus. E você pode ser o que vai colher agora o fruto do que foi plantado, mas se alegra tanto o que planta quanto o que colhe. Nós somos chamados a serem os trabalhadores. Em outro texto,
Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, Jesus diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, ao Senhor da colheita, que envie os trabalhadores à colheita, à seara. Queridos, é por isso que você já é chamado. Então, começa respondendo essa oração que você está fazendo: Senhor, manda trabalhadores para pregar o evangelho. A gente ora muito pelo campo missionário nesse sentido, né? Já ora respondendo: Senhor, eu sou o primeiro trabalhador. Eu sou o primeiro ceifeiro, o primeiro colheitador, o primeiro que vai estar ali plantando e colhendo da semente do evangelho na vida das pessoas. Eu sei, eu sou este que vou ali estar colhendo. E olha, perceba o seguinte, uma coisa que ele diz, olha, você vê que os campos estão maduros, quem colhe recebe o fruto do seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. O evangelho é a única coisa que você vai plantar nessa vida e você vai colher para sempre. Você pode ter muitos filhos. Filhos você não colhe, o resultado de filhos você não colhe para sempre. Dou exemplo aqui, algumas famílias que os avós tiveram 5 filhos, desses 5 filhos tiveram 4 netos, desses 4 netos, um bisneto, ou 2 bisnetos, desses 2 bisnetos, um tataraneto. Tem família que está terminando, está acabando. Conheço algumas aí que não tiveram mais continuidade. Empresas que, às vezes, têm 200, 300 anos e fecham. Conheci várias. Tudo que a gente planta não dura para sempre, a não ser o evangelho, porque o evangelho é plantado na vida de uma pessoa, e esta pessoa que recebeu dessa semente do evangelho eternamente estará com você e com Cristo, é para sempre. Esse é o fruto do evangelho. Essa é a colheita eterna. Jesus está ali dizendo. É maravilhosa essa cena, tá, gente? É maravilhosa essa cena, porque perceba o seguinte: essa é a conversa de Jesus. Olha o que aconteceu um pouquinho antes, eu não pedi que lessem de propósito. Versículo 28, 29 e 30 diz o seguinte: então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Então eu quero que você perceba uma coisa muito maravilhosa nessa cena. Eu gosto muito de construir cenas na minha cabeça quando eu vejo isso. A mulher, ela deixa o seu cântaro e ela sai. Os discípulos vêm e começam a ter um diálogo com Jesus. Jesus está falando sobre colheita. E ele não está falando sobre planta de verdade, ele está falando sobre gente, está falando sobre pessoas, e está dizendo: vocês agora vão colher o que vocês não plantaram. Quando Jesus está falando isso, está vindo um povo da cidade, está vindo um samaritano ali da região de Sicar, saindo da cidade, onde eles tinham ido lá para comprar comida. Pensa até no vexame. Pensa no vexame do povo que foi lá para comprar comida, os discípulos foram lá para comprar, ninguém anunciou sobre o Messias, ninguém anunciou sobre o Cristo, até porque Jesus estava sofrendo uma ligeira perseguição na Judéia, eles não queriam falar com o samaritano, era só para comer e sair daquela cidade, desse monte de gente impura. Eles não plantaram nada do evangelho. Daqui a pouco vem aquela multidão daquela cidade para sair para conversar com Jesus, porque uma mulher desprezada pela sociedade, rejeitada em sua cultura, plantou a semente do evangelho e agora os discípulos iriam colher. Essa é a cena. E aí, nós encerramos com esse trecho do versículo 39 ao 42. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles, e ele ficou
e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, por causa da palavra de Jesus, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você conduz a pessoa a Jesus. E sabe o que Jesus faz por meio do Espírito Santo? Ele se revela à pessoa. Ele se revela em sua palavra. É por isso que a gente diz que a obra é do Senhor. Nós anunciamos do Evangelho e quando aquela pessoa é apresentada, ela tem esse primeiro contato, esse relacionamento. A gente fala que Deus é um Deus pessoal. Ele se relaciona pessoalmente. Ele não é apenas o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não é o Deus somente dos seus pais, dos seus avós. Ele não é o Deus do seu pastor. Ele não é o Deus da tua igreja. Ele é o teu Deus. Ele se revela e se revela por meio da sua palavra. Por isso o evangelho ele é pautado na Bíblia. Por isso o evangelho ele é pautado e construído não só nos 4 evangelhos, não só no Novo Testamento. Ele veio sendo construído desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, onde Deus declarou que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, pisaria na cabeça da serpente, e você tem todo o Antigo Testamento revelando que Cristo viria. O Novo Testamento mostra que Cristo veio. E o final dele termina dizendo ele voltará. Nós somos os propagadores, nós somos os pregadores da palavra das boas notícias. É chegado-vos o reino de Deus, e ele chegou pelo seu Senhor e o seu Cristo. E todo aquele que quiser fazer parte desse reino, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, deixando os seus pecados, arrependendo os seus pecados, recebendo dele o perdão e a salvação. E nele você será transformado, e nele você será edificado. Nós somos os portadores desta mensagem. Nós somos chamados para propagar esse evangelho. Então, querido, não deixe de falar. Essa é a tua missão. Esse é o teu propósito. É para isso que você foi chamado. Amém? Obrigado pela presença de vocês, meus alunos, professores. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada, a bênção. Maravilhoso. Obrigado, pastor Cristiano. Não Muito apenas falar, mas viver e ter atitudes que propaguem o evangelho. Amém. Obrigada, boa noite. Tchau. Boa noite, queridos. E você que está acompanhando aí pelo YouTube, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui, nossa meta aí de 500 inscritos. Deixe seu like. É isso, né? E compartilhe. Ativa o sininho das notificações também. E segue a gente nas nossas outras redes sociais. Deus te abençoe. Uma boa Boa noite a semana. todos. Deus abençoe.